Seja bem-vindo ao terceiro episódio do programa Vida e Trabalho Decentes, da Comissão Especial de Trabalho e Empregabilidade aqui do CRA-RJ. E hoje a gente vai falar sobre precarização do trabalho e empreendedorismo social, os desafios da administração. Mais uma área em que o administrador, em que o gestor pode e deve se inserir. E quem vai conversar com a gente sobre isso hoje é o administrador André Carvalho, que é membro da comissão, e o administrador Luiz Antônio da Silva Júnior, que é empreendedor social e vai trazer, assim, uma parte bem prática disso aqui pra gente no programa de hoje. Sejam muito bem-vindos à sede do CRA-RJ. Obrigado, Érica. Ok, Érica, obrigado, boa tarde. Luiz Antônio também, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje, trazendo um pouquinho desse assunto, né, que é muito importante para a gente. É um prazer estar aqui, estar aqui hoje no CRA, principalmente com o André e também junto com você, para a gente falar um pouco sobre essa área que tem crescido bastante. Isso é importante, o mercado crescer para a área da administração é sempre importante. Mas eu acho que antes seria legal a gente caracterizar. No programa anterior, no episódio anterior, a gente falou sobre a precarização do trabalho, mas sob a ótica jurídica, né? Um viés bem específico. Mas eu queria que você caracterizasse um pouquinho como que está esse mercado hoje, o que é essa precarização. Bom, hoje nós temos uma precarização, aliás, sempre existiu a precarização. O que está acontecendo é uma grande ampliação da precarização. Então nós temos hoje algumas pessoas que trabalham em níveis com uma qualificação mais alta que possuem um trabalho precarizado. Você tem a perda do vínculo empregatício, você tem uma intensificação das horas trabalhadas, você tem uma perda imensa de direitos trabalhistas, e isso gera problemas em todos os âmbitos, né? Então, quando você pensa em como melhorar, em como criar, como sair desse âmbito e trazer uma qualidade de vida para quem está aqui nesse grande mercado nosso, você tem que pensar em como retirar as pessoas da precarização ou minimizar a precarização. E é interessante também, né, Luiz Antônio e Érica, assim, que a própria palavra já dá um sinal, né, que é precarização, ou seja, é um processo. Não é uma coisa estanque no tempo. É um fenômeno sócio-histórico que ele já vem desde sempre, né, conforme o Luiz Antônio falou, não é novidade, né, e que ele vai mudando a dinâmica da precarização, ela vai mudando a cada momento, a cada situação, a cada segmento profissional, né, em cada momento histórico. Sim. Que a gente verifica. E a gente está vivendo um momento assim bem específico, né, bem especial nesse processo de precarização, porque assim, muita coisa vem acontecendo. Por exemplo, reforma trabalhista de 2017, né, diversas perdas de direitos dos trabalhadores, e isso marca, de fato, esse processo de trabalho cada vez mais precarizado, mais pobre do ponto de vista das garantias sociais. Sim. Quando você analisa que hoje você tem alguém precarizado trabalhando numa forma através de algum tipo aí de aplicativo. Então a pessoa está lá trabalhando naquele aplicativo, ela se sente um empreendedor, mas o empreendedor ele tem a parte de inovação, ele busca novas saídas. Aquilo é um trabalho precarizado. E o que acontece? Ele não tem uma carreira, ele não tem um crescimento. Ele uma pode progressão, né? Exatamente. Ele vai ficar... Se ele trabalhar 12 horas ali por dia ou 14, é a mesma coisa, a não ser pelos ganhos que ele vai ter. E você não tem mais a figura de quem você pode recorrer. Tipo, aconteceu alguma coisa. Eu preciso recorrer a alguém aqui da empresa para onde eu presto esse trabalho. Eu presto o trabalho para um aplicativo. A quem eu vou recorrer? Eu vou ter que ir num aplicativo que, de repente, é apenas uma outra máquina que vai começar a me responder. Então, perde-se essa coisa até para você informar e negociar alguma coisa. Então, não tem mais aquela figura do patrão e empregado.
E isso também remete a uma coisa interessante que o Luiz Antônio falou, que se a gente pegar a precarização e olhar assim, sob a ótica, né, o viés do informal e formal, a gente pegar um contínuo, né, do que é trabalho informal, do que é trabalho formal, a gente vai perceber que existe uma zona cinzenta nisso aí. A gente não tem assim, aqui acaba o informal e começa o formal, né? Hoje em dia a precarização ela traz essa manifestação, essa característica de indeterminação, de até que ponto esse trabalho é informal. Por exemplo, né, para ficar um pouco mais elucidado, a gente pegar, por exemplo, o MEI, a figura do MEI, né? O MEI é um instituto que o governo criou em 2009, que dá garantias, formaliza o informal. Mas se a gente olhar na vida real desses sujeitos que estão lá no batente, lá no trabalho, eles são informais, mas formalizados por conta da criação do MEI, né, que é o microempreendedorismo individual. Então a gente tem assim elementos da formalidade na prática informal. E vice-versa. A gente tem empregos formais com carteira assinada, né, que antes era um olhar, uma classificação, era ter carteira assinada ou não para ser formal ou informal. Né? Mas hoje você tem indivíduos, trabalhadores, né, com carteira assinada, mas com práticas informais. Perdas de garantias e tal, etc e tal. Então, assim, para discutir precarização no trabalho hoje, eu acho que é importante a gente pensar nessa coisa do formal e informal e perceber que surge aí uma figura nova, que é o empreendedor, que, na verdade, se a gente olhar com um olhar um pouquinho mais crítico, a gente vai perceber que esse empreendedor, esse novo empreendedor, é muitas vezes, na verdade, um informal gourmetizado. Né? Pegamos a informalidade e gourmetizamos. Vamos falar bonitinho isso, né? É pegar assim, aquela coisa que era, aquela prática laboral que era ali na sociedade informal, sem garantias, e vamos chamar de empreendedor para dar aquele viés, né? Impulsionar um pouco. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar atento sobre empreendedorismo. Né? Até que ponto? Porque se eu trato o empreendedorismo como uma competência do profissional, eu não vejo o informal como um empreendedor. Né? Porque muitas vezes ele é lançado aquela prática ali por falta de opção de trabalho, de reinserção no mercado de trabalho. Né? Então tem essa coisa, olhar a precarização também do ponto de vista dessa dualidade informal e formal nos vínculos. Exatamente. E quando a gente fala de administração, o termo empreendedor, empreendedorismo, ele está muito atrelado, né? Então eu acho que o papel do administrador, o papel do gestor acaba sendo muito importante para essa questão do empreendedorismo e empreendedorismo social, correto? Correto. Não, é o papel de quem hoje trabalha na parte de gestão, vamos dizer, um administrador. Ele tem um papel que é fundamental, que é a parte do lucro. Ele tem que garantir a lucratividade ali na empresa. Só que como é que você garante em um mercado altamente competitivo, complexo, hoje o mercado é bastante complexo, você tem uma competição não mais regional, você tem uma competição nacional, mundial e por aí vai, e você tem que cortar custos. Ele fica nesse meio, entre garantir a lucratividade alta para os acionistas e ao mesmo tempo olhar para o trabalhador, que é aquela equipe dele. Então, ao mesmo tempo, fala assim, precisamos de cortar custos, então nós vamos trabalhar agora, vai ser através de algum tipo de aplicativo, mas ao mesmo tempo falar, mas assim eu vou perder a todos aqueles que estão ali junto comigo, porque eles podem não querer participar. Então, cria-se massas de pessoas que ficam sempre à espera de alguma vaga, de alguma chance, e eles se veem nesses aplicativos. A administração, ela é uma área muito linda, vamos dizer assim, que você trabalha e você faz, né, ações pelos outros. Imagina você como sendo administrador, você ficar nesse meio entre garantir a lucratividade e, ao mesmo tempo, ter essa massa ali de precarizados que você tem que também verificar a qualidade deles. Então, nesse meio tempo, nesse meio em que nós estamos, é o maior desafio do administrador, porque você formar equipes boas, com salários
com salários com rendas precarizadas e, ao mesmo tempo, garantir a lucratividade ali da empresa. E começam-se a buscar novas saídas. Uma delas é o empreendedor social. O que é um empreendedor social? Ele trabalha, ele cria, ele busca sempre trabalhar na parte do desenvolvimento social e local. Ele busca novos recursos financeiros com grandes empresas que utilizam dessas leis de incentivo e trazem recursos que ele começa a aplicar. Ele precisa ter um projeto que abrace essa lei, que ele esteja todo ali perfeito, em contato com a lei, em conjunto com a lei, e chegar até essas grandes empresas que estão ávidas por projetos bons nessa área social, de desenvolver, né, a sociedade ali, principalmente onde as empresas estão, o local delas, que é onde elas afetam mais. Então, muitas vezes, por exemplo, as fábricas hoje, você fala assim, vai se instalar uma fábrica grande aqui de um ramo do aço, uma siderúrgica. Nossa, vai gerar muitos empregos. Nem tanto. Hoje os processos tem robôs para todas as áreas. A informática avançou muito, a automação avançou muito. E você tem, onde elas estão, uma massa ali de pessoas que estão pensando o que eu faço, como eu chego nessa empresa. Muitas das vezes o principal contato deles é através desses projetos. E os projetos, eles têm um problema grave. Gente capacitada, que conheça de gestão, que saiba ensinar a gestão para cada um. Existe um projeto hoje na Vale chamado PAF, que é ali na área de Itaguaí, em Mazomba, que ele visa exatamente isso. Como desenvolver o local. Né? Eu acho que é o melhor passo. E é interessante, né, Érica, a sua pergunta administrador e empreendedor, né, assim, a ligação. E está na própria origem da palavra, né? O termo empreendedor, ele vem de uma palavra em francês que significa intermediário, ou intermediador. Né? É aquele que liga o produtor ao consumidor, é aquele cara que está no meio. Né? E é interessante pegar esse gancho que o Luiz Antônio trouxe do papel do administrador, que é ficar no meio, no intermediário, entre o executante e o dono do negócio. O investidor, né? Aquele que investiu, o acionista, o proprietário, o dono do negócio, né? E o trabalhador. Né? Então, o papel do administrador, do gestor, é justamente fazer essa intermediação de interesses. Né? Então, assim, ou seja, onde é que eu quero chegar? Que empreendedorismo e administração é inerente uma coisa com a outra. Né? Já faz parte da formação do pensamento, a forma de pensar, business, né? Exatamente. Então, assim, e aí entra essa questão desse novo administrador. Sim. Né? Que o Luiz Antônio trouxe para a gente essa ideia do empreendedorismo social, né? Como é que a gente está se inserindo nesse mercado? Né? Então é bacana pensar isso. Quando você pensa que muitas pessoas falam sobre ONG. Tem uma ONG que ela trabalha com isso. Mas existem ONGs e ONGs. Existem ONGs que são internacionais. E você tem que analisar que não trabalham ali pessoas que não tenham qualificação. Nós estamos precisando disso, de pessoas qualificadas. E muitas das vezes, administradores não olham para essa área, deixam passar, eles focam em outras áreas mais antigas, mais, né, que a gente aprende durante a graduação. Né? Mais tradicionais. As tradicionais, isso, essa palavra que eu estava procurando. As tradicionais, e ele deixa essas áreas novas que tem aparecendo. Incubadoras, startups, ONGs, é isso que a gente precisa. A administração tem que ir para essa área, ela tem que se modelar
para esses novos tempos. Uma intervenção social mais efetiva, né? Exatamente. Que traga impacto social, enfim, né? Porque, Bacana por exemplo, vamos dizer que você seja uma grande empresa multinacional, aí aparece um cara sem qualificação, leva, né, para você um projeto, fala assim, eu queria tantos milhões de reais seu, porque eu tenho certeza que eu faço. Não está indo. Então falta muita gente nessa área. Eu acho que é uma área que as pessoas têm que olhar com um carinho melhor, porque as pessoas acham que assim, ONG é ONG ou projetos assim. Não, ali não paga, ali não tem o salário, ali você tem. Você é sem fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos, né? Exatamente. Mas não é assim. Hoje você tem gente que extremamente assim, qualificada, que tem conquistado, né, uns projetos muito, muito bons. E eu te digo, falta administrador nessa área. Nós estamos precisando de gente boa nessa área, que entenda de projetos, que entenda de execução de projetos. Toda essa área que a gente vai lá e estuda, né, você vai aplicar. E de uma outra forma, que você vai para todas as áreas. Como são ambientes onde você não tem muitos níveis, né? Então você consegue ter uma flexibilidade e velocidade de execução muito mais rápido que trabalhando em grandes empresas. Então acho que vale a pena as pessoas começarem a ter esse olhar. É literalmente o intermediário, como disse o André, né? Sim. Mas de uma forma mais rápida. Quando a grande empresa ela quiser, não, eu queria que você trouxesse aqui os resultados. Você tem que estar pronto para poder, né, apresentar os resultados. Exatamente. Você não pode ser qualquer forma que você vai chegar e falar, explanar sobre o assunto. Aí você olha, meu Deus, que cara está apresentando. Não tem... Você está, assim, apresentando para um profissional. Então você tem que ter uma capacitação profissional para poder apresentar. Não existe mais essa coisa de uma ONG não ser... Quando ela não é assim, ela tende a acabar. Porque os recursos ficam ali escassos. E hoje você tem ali em Itaguaí, você tem, eles produzem alimentos, eles estão melhorando a produção alimentar deles, e com isso a quantidade cresce, melhora, né, a qualidade, eles estão vendendo não só mais na área deles, como estão expandindo para outras áreas, as vendas de produtos. E é interessante, né, Luiz Antônio, assim, uma coisa que você destacou, olha só, a gente está na casa do administrador, né? Exatamente. E assim, você está provocando uma coisa muito bacana, né? Que administrador, né? Vamos olhar para esse mercado aí, para esse segmento que tem potencial, né? Exatamente. E a gente pensar em qualificação, requalificação, inserção nesse segmento, né? E pensar que existe um grande mercado ali pra gente também, Sim. né? Desmistificar essa coisa de que o terceiro setor é aquele setorzinho ali, minguado, pequeno, não capitalista, que não pensa em produção. Não é isso. Tem salários excelentes, né? E aí a gente entra, acho que também nessa questão, que é uma pegada nossa aqui também da nossa comissão, pensar em empregabilidade, né? Como é que é a qualificação desse administrador, né? O que a gente precisa fazer, pensar? É o que? Projeto? Como é que esse administrador se insere nesse mercado, né, do empreendedorismo social? E eu te falo que não assim apenas essa questão de você estar naquela empresa que está fazendo a parte ali social, mas também porque são empresas, você abre uma empresa formal para trabalhar, não é uma coisa assim, estamos aqui... Entendeu? Estamos trabalhando. De boa. Não, olha, não, é uma empresa formal que você está ali trabalhando. E você tem hoje, por exemplo, recursos milionários procurando projetos bons que são nele. E do outro lado da mesa, representando a empresa, você também tem que ter uma pessoa formada e capacitada para olhar um projeto desse e falar assim, ele é viável. Então, não é só um lado aqui da mesa que tem que estar perfeito, que tem que estar com esse todo ali conhecimento, mas os dois lados. Então, você tem que avançar nisso. E eu creio que é um mercado bem amplo e, assim, são poucas pessoas qualificadas
nessa área. Que você pode falar, eu entendo desde custos, posso, né, apresentar uma planilha de custos, eu entendo de projeto, eu entendo de marketing. De pessoas. Eu entendo também sobre que você vai ter que fazer exatamente isso. Você vai e pegar uma grande quantidade de pessoas que estão ávidas para ter uma nova vida. Esquecer aquilo que eles estão passando e, de repente, criar algo novo. E quando você começa, assim, evoluir, outros vão chegar. Outras partes interessadas vão começar a chegar. Chegam universidades, chegam outros órgãos, prefeituras, e começam a participar junto de você. Sei que, assim, o princípio não é fácil, mas tem muita gente aqui próximo que está fazendo um trabalho bem legal mesmo. E eu acho que é isso, assim, vale-se muito a pena trabalhar nessa área. E fala um pouquinho, Luiz, sobre essas práticas, né? A prática da prática, né? Como é que, assim, por exemplo, eu consigo colocar isso? Quais são as ferramentas? Como agir? Fala mais um pouquinho desse projeto que você falou lá da PAF. O projeto que hoje existe, né, em Itaguaí, ele busca a seguinte coisa. A primeira análise que a gente faz é o quê? O que aquela localidade tem de melhor? No que eles têm ali que, assim, é uma vocação. A vocação de Itaguaí. Começamos a analisar. Aquela área ali, o que eles têm? Eles trabalham com banana não sei quantos anos. É centenário quase ali a banana, né? Bom, a banana, ela é um produto que você tem uma venda muito boa, muito ampla, mas você pode trabalhar com ela de diversas formas. A fibra dela você pode fazer cesto. Aí você precisa de gente que também conheça como você trabalhar não só a fruta, mas também tudo que a banana tem. Né? Aí você começa assim a buscar outros profissionais. Mas cabe ao gestor olhar e falar assim, não, eu vou trabalhar com assim, a banana, eu vou trabalhar com outros produtos que ela pode vir, né, a gerar doces em compotas e todas as outras áreas. E principalmente, da bananeira, o que eu posso tirar, sabe? E quem sabe criar uma rota onde as pessoas possam entrar nesses locais e visitar como é que é feito o plantio, como é que é a fabricação, como é que tudo. Isso já é muito bem feito em área de vinícolas, área de cacau ali, né, com chocolate. Hoje em dia você visita os locais, você vê a plantação. E café. O café é um negócio que transformou aqui, né? Eu vejo que tem locais em que você já tem, assim, hotéis. Sim. Que você fica e você vai colher o café. Então, temos que avançar nisso. Temos que começar a buscar nisso. O café foi dos próprios produtores. Mas agora você tem um gestor ali que está olhando para a parte do que Itaguaí tem e está vocacionando e falou assim, vamos avançar nisso aqui, que nós somos bons. Em vez de você falar assim, vamos desmatar todas as bananeiras e vamos começar aqui a plantar uvas. Você tem que ter uma análise. Aí cabe a você ter uma certa rede que vai te trazer as informações de, olha, nessa área aqui você consegue ir plantar tais itens que você vai ter retorno. Não, nessa área aqui é uma área hídrica, a gente pode trabalhar de outra forma. E por aí vai. Então, nós não sabemos tudo. O administrador nunca vai saber tudo, mas ele tem que ter a coordenação de tudo. E saber falar, olha, nós vamos por aqui, nós vamos por ali, aqui a gente não avança mais, eu preciso apresentar os custos, porque ele está hoje fazendo uma ação hoje, mas ele já pensa daqui a vários meses o que vai acontecer. Então, esse profissional que ele enxerga a vocação, que fala assim, não, daqui a gente consegue fazer isso. Isso é empreendedorismo, né? Isso é empreendedorismo. Exatamente. Aplicado numa demanda social, né? Uma demanda social. E você pega aquelas
aquela população local, ensina algo novo para eles. Nossa, quer dizer então que daqui dessa planta eu consigo fazer isso? Isso. Consegue. E cria-se produtos novos com inovação, sustentável. Então, toda essa linha que a gente pensa e a gente analisa bem, eu falo com toda certeza, é um dos caminhos para a saída da precarização. Dois. Não existe um caminho só. Né? Aí, o que nós pensamos para assim, o futuro? Vamos pensar um pouco mais em futuro. Mais jovens sendo aí formados, né, em todas essas universidades, com esse pensamento também de querer atuar nessa área. Nós precisamos que tenha assim, uma conexão entre eles conhecerem os projetos, né? Acho que é extremamente viável. E a segunda parte, que é as próprias empresas mostrarem mais os trabalhos que estão sendo feitos, né? E são empresas muito grandes, que elas precisam desses trabalhos, elas querem fazer os trabalhos. Então, a gente precisa avançar para ontem nessas pessoas irem conhecer. Né? É um projeto lindo, porque que você vê que as pessoas, assim, um local mudando, modificando, as pessoas tendo aquele sopro, sabe, de vida nova, assim, nossa, eu consigo ir fazer isso, eu consigo criar isso. E oxigena a economia, né? Oxigena a economia local, né? Imagina que daqui a alguns anos, né? Daqui a uns anos você falando assim, nossa, vai ter a festa da banana lá em Itaguaí, nós vamos visitar. Aí você vê plantações bem feitas, organizadas, sabe? Um processo mais limpo de produção, né? E fabricação de uvas, de bananas secas, né? Que eles falam, eles desidratam as bananas, biscoitos, doces, e por aí vai. Tem uma infinidade de coisas que você pode fazer com a banana. É uma coisa que não é tão complexa para ser feita, mas precisa de gente qualificada. Há mercado. Há mercado. Bastante mercado. Precisamos de gente qualificada e com vontade de querer participar, né? Criar né, estágios e conexões com essas universidades. Eu acho que seria uma saída gigantesca para fazer. Como assim, o primeiro passo, né? Vamos lá conhecer. Porque aqui a gente trabalha muito, como que pode dizer, isolado. Está na hora de aproximar todo mundo. Vamos dar as mãos, sabe? A empresa que seria um cliente seu, né? Porque você, como empreendedor ali e social, você tem que mostrar para a empresa o que você está fazendo. Ali você tem a comunidade local, você tem universidade, com uma formação científica pronta para você ir lá e colher e trabalhar em conjunto, e o governo. Se você une todo mundo, você está com desenvolvimento ali local perfeito, pronto para decolar. Excelente. André, gostaria de complementar, perguntar alguma coisa. Agora a gente tem que abusar do Luiz. Ele está aqui, a gente tem que abusar. Essa aula maravilhosa, né? Acho que é um assunto assim que não surge tantas vezes, né, para o administrador. E esse momento de a gente falar sobre isso, né? Provocar, conforme eu já falei, né, o administrador para pensar que é uma forma de inserção no mercado de trabalho, né? Romper um pouco com essas amarras da precarização, pensar que ele é um player muito importante nisso, nesse processo, né, de diminuição do sofrimento no trabalho, de falta de condições de trabalho, enfim, tudo isso que a gente vem falando sobre precarização, né, e olhar para uma demanda social, que é o empreendedorismo social. Sim. Acho que o Luiz Antônio deu aí uma aula para a gente. Verdade. Tem só um ponto que eu queria deixar claro aqui, que, exemplo, o local ele evolui com o tempo. E o que acontece? Antigamente as pessoas tinham que trabalhar distantes. E muitas vezes elas deixavam o local, né, onde elas estão. E o desenvolvimento hoje, o que se pensa em desenvolvimento assim, econômico, não é mais um desenvolvimento geral. Você pensa em desenvolver localidades. E essas localidades juntas, elas se interligam e cresce todo mundo junto. Né? Porque você tem que ver qual é a vocação de cada um.
Então eu analiso hoje que você desenvolver o local ali através de incentivos, até para a saúde do trabalhador, em termos de deslocamento, ficar horas e horas no trânsito, em termos de saúde. Qualidade de vida, Qualidade de vida é tudo. Imagina ele trabalhar na terra que foi ali dos avós, sim. né? O carinho que ele vai ter ali. Então, eu acho que é um caminho que é bom para todos, sabe? Mas requer qualificação, investimento, pessoas sérias, engajadas para poder... Uma nova mentalidade, né? Uma nova mentalidade para o trabalho, né? Para o trabalho. Exatamente. Porque você muda a forma que eles trabalham. Você não vai mais extrair o produto da forma que você não extraía. Você ensina métodos novos para eles. Então, eles também têm que querer aprender. Então, a administração, nesse ponto, ela é colocada à prova de todas as formas, eu acho. É impressionante, porque você verifica ali, eles estão ali trabalhando, eles querem progredir, então você ensina algo novo, ao mesmo tempo você tem que explicar para eles o projeto, e você pega assim, as pessoas com qualquer qualificação. Você não fala assim, não, só pode participar daqui para cima. Não, você pega todo mundo que tem que estar junto, né? É bem interessante e é desafiador. Bacana. Bem legal. Bom, então para a gente finalizar esse papo, eu queria que vocês dessem uma dica. Eu sou estudante, sou recém-formado ou estou no mercado procurando uma nova qualificação, um novo ramo. Eu quero ser um empreendedor social. Gostei de tudo isso que o Luiz Antônio falou. Qual dica você dá para esse profissional de administração, esse profissional de gestão? Bom, hoje em dia você consegue acessar através de internet os programas aqui que essas empresas têm. Você pode fazer as visitas. Eu tenho certeza que todo mundo que está lá trabalhando vai se sentir ou honrado em receber alguém que é da área, né, para mostrar os trabalhos. E se você gostar, que você tem que gostar dessa área. E essa área, hoje que eu estou começando a perceber que tem cursos, que está começando a aparecer cursos voltados para essa área. Não tinha cursos para essa área. Então, hoje a gente começa a perceber algumas pessoas querendo por que está começando os cursos. Não tem gente. Precisamos qualificar para a gente ter pessoas para poder trabalhar aqui com a gente, né? E é um trabalho social que você mexe desde qualidade de vida e as ODS, que são fundamentais para a nossa qualidade de vida como um todo. Que é o tema da nossa Olimpíada, a primeira Olimpíada Brasileira de Administração, que está com inscrições abertas. Você já sabe, eu estou falando isso em todos os programas, obadm.org.br, se inscreve lá. Mas continua. É meu momento merchan, E eu acredito que assim, em breve você vai ter curso de pós-graduação, extensão. Seria muito interessante as unidades pensarem em fazer extensão, alguns cursos de extensão para essa área que tem muito, assim, administrador, acho que ele não vai, ele não encara, ele não quer conhecer, porque ele pensa logo nessa questão da ONG, daquela coisa... Eu nunca vou receber. Sem ter, né, recursos, as pessoas chorando. Não é assim. Quando você tem apoio de gente grande junto com você. Então, você tem que ir atrás desses grandes apoios, né? E eles só vão aceitar caso você tenha... Quando eles percebem que você é capaz de fazer o projeto. Se você não mostrar isso, você não consegue o acesso, né? Eu acho que essa é o grande passo. Vá até os locais, comece a pesquisar sobre áreas ali sociais próximas, o que as pessoas estão fazendo, e visite uma. Eu queria visitar... Está querendo fazer um estágio? Veja lá como é que é. Porque nenhuma empresa, ela funciona sem recursos. Isso é básico de assim, administração. Não existe empresa que funciona sem ter recursos. De onde que vem os recursos? Como eles são feitos? Vocês estão precisando, vocês querem uma participação? Eles vão querer. E você vai aprender. Tá? É bem legal. Eu acho que vale muito a pena para o pessoal aí que está formando ou que está querendo conhecer uma área nova. Essa é uma área nova.
Bacana. E promissora, né? E promissora. E promissora. Legal. E você, André, tem alguma dica que você queira dar? Bom, é isso, é pesquisa, né? É se conectar com esse segmento, verificar os órgãos de fomento, como tem dinheiro. Como tem dinheiro aí, né? Verificar as demandas sociais, as vocações, analisar como cada empresa está se inserindo nisso, porque o administrador ele pode entrar ou por empresa executando os projetos dela, ou ele também sendo ali um agente mesmo ali diretamente, junto a comunidades, enfim, né? Mas é ele se aproximar disso e desenvolver essa mentalidade. A mentalidade de um administrador que provoca impacto social, que ele pode viabilizar tudo isso, sabe? Que ele é um agente de transformação também, e é um cara muito necessário pela formação já de origem, né? Essa formação geral em administração, e a partir dali ele canalizar isso nesse segmento tão promissor, né? Que é o empreendedorismo social. Exatamente. Muito bom. André, Luiz, foi um prazer tê-los aqui no Vida e Trabalho Decentes. Eu espero que a gente possa desenvolver ainda mais esse tema que tem tanto mercado, que é tão interessante a gente falar. Prazer nosso, né? E eu, como membro da comissão, gostaria mais uma vez de agradecer ao Luiz Antônio pela participação, né? Por essa aula que ele trouxe aqui pra gente. Com certeza vai ser um assunto bem aproveitado por todos os administradores e demais, né? Porque vai estar na internet. Exatamente. Então, é de livre acesso aí para todo mundo. Eu estou extremamente contente de estar aqui, que é uma área que eu gosto muito. Trazer um pouco de luz a essa área é melhor ainda, principalmente com essa amplitude que todo o CRA tem. E se quiserem que eu retorno com o maior carinho. Convidado, né, André? Convidadíssimo. Convidadíssimo, Luiz Antônio. Muito obrigado. Obrigado aí a todos. Obrigada. Ok, obrigado. Tchau. Obrigada a você que assistiu a esse programa e já sabe, tem muito mais conteúdo, muito mais coisa bacana aqui no canal do YouTube do CRA, no Spotify, no Deezer, nas redes sociais. Então, se informe que a gente sempre tem coisa legal para você. Eu te aguardo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.